Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, é sempre muito importante e também de graça, tá certo? Então aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, confirma a tua inscrição, confirma também o teu like e acione o sino das notificações para todos os vídeos aqui no canal, beleza, gente? Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Tô vendo que muita gente tá comentando, Eduardo, não sei o quê, a Betfair, não tô conseguindo. Olha só, tem um link da Betfair fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. É muito prático, gente. Desculpa, mas chega a ser chato de tão fácil que é fazer a inscrição na Betfair. Clicou nesse link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. E daí tem um passo a passo, você coloca o seu nome, seu telefone e tal, tudo normal. Então, assim, não entendi a dificuldade de um ou dois que comentaram aqui que não conseguiram fazer a inscrição na Betfair, não sei o quê. Dá um pulinho aí, tenta aí de novo aí, clica aí, você vai ver que é super prático, rápido e fácil. A Betfair te dá um bônus de boas-vindas através do seu primeiro depósito, tá certo? Primeiro depósito. Pode ser o depósito mínimo, R$ 15, R$ 10. Aí a Betfair coloca um bônus de até R$ 600 para você estar se divertindo, tá certo? Então, Betfair e Vasco Connection juntos no mesmo projeto. E outra coisa, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso gigante Vasco da Gama também, beleza? Gente, vamos falar de Vasco, vamos falar dessa questão dos reforços, surpresa e muito mais. Antes de falar disso, eu quero falar da fala do Hugo Moura ontem, que eu chamei atenção para isso e muita gente não deu ouvido. Quando eu falei aqui que aquele jogo com o Grêmio lá, aquele jogo da lama, aquele jogo que realmente acabou com os jogadores, o Vasco vinha numa boa sequência, aquele jogo realmente não tinha que acontecer. Aquele jogo foi um desgaste físico para os jogadores absurdo, tá? O Vasco não tem esse elenco todo. Outros jogadores, tanto que ontem o técnico Rafael Paiva foi obrigado, um exemplo, ele colocou o Galdames, será que ele queria escalar o Galdames? Ou foi necessidade? Então, assim, foi uma situação que o Hugo Moura chamou a atenção quando ele disse, o jogo contra o Grêmio lá na Arena Condá, no dia da lama, foi muito complicado pra gente. Foi um desgaste físico, foi um esforço acima do normal. Então, assim, me chamou a atenção, concordo com ele. A preparação do Vasco para esse jogo contra o Fluminense sábado vai ser uma preparação mais leve, mais tranquila. Ainda bem que o outro jogo da semifinal foi ontem, uma terça-feira, que o técnico Rafael Paiva vai ter um tempo para recuperar o departamento médico do Vasco, os fisiologistas, vai recuperar esses jogadores também de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma maneira mais leve, repetindo aqui, mais tranquila. Não adianta você correr para tentar, não, vamos treinar, não sei. Não, não é assim que funcionam as coisas, não. Quem joga bola aí, pelada em rala-coco, já sabe como é que é. A gente tem um desgaste físico, e isso é normal para qualquer ser humano. E não é diferente também para jogadores profissionais. A batida do futebol brasileiro era muito pesada. É jogo quarta, domingo, quarta, sábado, terça, sábado. É direto isso. Então, é realmente uma situação, uma fala que eu achei muito correta do Hugo Moura, e o Vasco tem realmente que segurar um pouco a questão da recuperação dos jogadores. Senão você arrebenta 2, 3 jogadores, aí realmente a coisa fica complicada. Tá certo? Olha só, gente, essa situação envolvendo reforço surpresa, né? Pegou de surpresa mesmo o nosso jogador, o nosso zagueiro, o melhor zagueiro, na minha opinião, o João Vitor. João Vitor já está liberado para a questão dos treinamentos com o elenco do Vasco. Olha só, o João Vitor pode ser, e vai ser, né? Tem aí a presença, entre aspas, garantida para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, tá? Pelo menos assim. Para esse jogo contra o Fluminense ainda não. Mas para os próximos jogos, João Vitor deve ser aí um grande reforço para o Vasco. Tá? Um cara que realmente faz a diferença ali na zaga. Ontem foi legal o Léo e o Maicon, mas o João Vitor é muito acima da média. É um grande zagueiro, é um zagueiro que sabe das coisas. E assim, desejamos aqui a recuperação rápida dele, né? Claro, torcemos bastante porque tá fazendo falta. Tá fazendo falta. É um zagueiro alto, é um zagueiro rápido, é um zagueiro que tem boa saída de bola, é um zagueiro seguro, que não falha, é um zagueiro que não tem treta certa com ele vai para dentro mesmo, não tem medo. Então, é uma excelente notícia, na minha opinião,
essa da recuperação do nosso zagueiro João Vitor. Outro que eu quero comentar também aqui é o Lucas Piton, gente. Tem um estudo aqui que colocou os números do Lucas Piton na Copa do Brasil. Não só, eu quero lembrar para esses caras, que não só na Copa do Brasil. O Lucas Piton é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, ele é o líder em assistências, além de ter feito os gols também. Na Copa do Brasil, ele fez gol contra o Água Santa, gol contra o Água Santa nos pênaltis também, gol contra o Fortaleza, gol nos pênaltis contra o Fortaleza, deu assistência para o primeiro gol lá contra o Atlético Goianiense, aqui já é as oitavas, e fez o gol ontem da classificação do Vasco, passando das oitavas para as quartas da Copa do Brasil. Então, assim, o Lucas Piton tá jogando demais, tá jogando demais. Então, é um cara que, na minha opinião, deveria estar, e aí não é exagero não, na seleção brasileira. Lateral de seleção. Lucas Piton é lateral para a seleção brasileira, lateral que a seleção não tem. E ninguém enxerga isso. Tá? Um cara que está arrebentando com a camisa do Vasco, e eu vejo pouco reconhecimento, para esse jogador que, na minha opinião, é muito acima da média. Uma outra situação, Paulinho e Jair. Esses dois jogadores, só para a gente fazer uma quebra de asa aqui, tá? Eles vão voltar antes do tempo, hein? Paulinho, Jair, Estrela serão aqueles reforços surpresos, principalmente para a reta final do segundo turno do Campeonato Brasileiro e reta final da Copa do Brasil. Eles estão inscritos, eles são jogadores do Vasco, eles estão numa fase boa e prontos de recuperação. Então, mais 3 reforços aí, o Vasco deve receber um caminhão de reforços ali para outubro, início de novembro, repetindo aqui, reta final de Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Repetindo aqui, jogadores que devem voltar. O Estrela eu acho que só o ano que vem, mas Jair e Paulinho, esses dois aí estão firmes, estão fortes na parada. Com a classificação do Vasco, o Vasco recebeu 4,5 milhões, né? E caso o Vasco passe, tá, para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco receberá, gente, quase 10 milhões de reais de premiação da CBF. Então, assim, é realmente uma Copa milionária, né? Tipo assim, não, Eduardo, pô, o Vasco, a questão financeira do Vasco, eu acho que essa receita que o Vasco vem recebendo, não só a parte dos patrocínios, mas também das premiações, isso conta muito, gente. O Vasco conquista um campeonato aqui e outro ali, é 100 milhões. E realmente é uma cota de patrocínio milionário. E o Vasco vai sobrevivendo, o Vasco vai ajustando. E, desse ano para o ano que vem, o Vasco, se continuar nessa pegada, com essa organização, nós vamos brigar por títulos aí nos próximos anos. Porque o Vasco não está desesperado. O Vasco não está cometendo loucuras. Tá? Vejo muita gente aqui só batendo. Eu não vi ninguém, mas ninguém. Pô, vou dar os parabéns para o Rafael Paiva. Aí vamos entrar no assunto do Rafael Paiva. Estão fazendo cobranças absurdas. O cara pegou o Vasco numa draga danada. O cara conseguiu uma sequência no Campeonato Brasileiro de 4 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. O cara classificou o Vasco para as oitavas da Copa do Brasil, agora classifica o Vasco para as quartas da Copa do Brasil também. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas são chatas mesmo. Não querem o bem do Vasco, estão sempre reclamando. Não, porque o cara fez isso. Não, cara. O cara conseguiu 2 feitos. O cara somou 23 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. E o cara colocou o Vasco nas quartas da Copa do Brasil e ponto. Esse cara tem que ser elogiado, não criticado. Parece que as pessoas estão, sei lá, estão tererê das ideias. Porque eu não entendo isso não, hein? Não entendo não. E podem ter certeza, na minha opinião, a pessoa que critica um trabalho desse dentro do Vasco não é Vasco. Não ama o Vasco, não querem o bem do Vasco. Pô, peraí, eu classifico o time e o cara tá me criticando? Eu coloco o time na fase decisiva e tô recebendo crítica? Que parada é essa? Como é que é isso? Vamos cobrar quando a coisa não tiver. Aí tá ruim, hein? Não classificou não, hein? Perdeu um jogo fácil, hein? Aí tudo bem. Agora, não é essa parada, não é essa situação. Esse cara merece o nosso apoio, merece o nosso respeito, merece nossa atenção. Tá? Então, parabéns, Rafael Paiva, pelo trabalho. Que Deus continue te iluminando e o Vasco continue também no caminho correto das coisas. Tá certo, gente? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, não. É sempre muito importante e de graça a tua inscrição. Valeu, gente. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.